Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, sempre às quintas-feiras, nesse horário, às 18 horas, horário de Maceió, que é o horário também de Brasília agora, não é? E, como sempre dizemos, é uma alegria muito grande esse nosso encontro. Para mim é uma ocasião de renovação das nossas energias, do nosso entusiasmo pela vida. Como sempre fazemos, iniciamos com a leitura de harmonização que temos retirado do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do nosso querido mentor espiritual Emmanuel, Psicografia do Chico. Diante do conformismo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E Emmanuel comenta: há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e os conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o Mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maneira em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles,
certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há décadas, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. O Emmanuel nos convida a essa reflexão, né? E ele conceitua aqui de uma forma bastante interessante o que seja o conformismo e a conformação. Ele diz: conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. E eu acrescentaria, sem luta, não é? Sem busca de soluções para os problemas, não é? Isso é o conformismo. E a conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida, lutando para superá-las, né? Para encontrar o equilíbrio. Então é isso, quanto de nós nos encontramos sobretudo nessa condição de conformismo, não é? Não temos a força necessária para reagir às vicissitudes, ou melhor, para enfrentá-las com serenidade, com dignidade, não é? Buscando soluções. Ou assumimos essa proposta, essa posição, ou nos rebelamos, nos tornando revoltados, né? Como está tão em moda, revolta com tudo, às vezes as pessoas nem sabem por que estão revoltadas, nem com o que. É muito comum isso aqui no nosso país, gerando uma infelicidade muito grande e contaminando os outros também com essa situação, não é? de inconformidade e de conformismo, conforme conceitua Emmanuel. Já a outra situação, que é a de submissão à vontade divina, a aceitação, mas sem abatimento, não é? Compreendendo as vicissitudes da vida, mas lutando, trabalhando para superá-las, buscando soluções, alternativas, com equilíbrio, com a paz interior. Então é isso aí. A mensagem por si já é muito esclarecedora e nos instrui bastante. Bem, nosso boa noite mais uma vez a você, nosso ouvinte. Hoje nós temos como convidado o nosso querido companheiro aqui da rádio, o Isaac Souto, que ele traz para nós o tema, como é que eu digo o tema mesmo, a moda, hein? Retribuir o mal com o bem. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que trata desse tema, e ele foi denominado de pagar o bem, o mal com o bem. Eu acho retribuir mais suave, né? Nosso boa noite, Isaac. Boa noite ao nosso querido Márcio Eduardo. É uma alegria tê-lo aqui mais uma vez, Isaac. Como a gente poderia abordar esse tema? A gente ele nos faz lembrar, a fim da gente começar assim a nossa conversa, muito embora não seja tal qual o que está proposto, mas ele nos faz lembrar aquela passagem de Jesus em que ele nos recomenda
dar a outra face a quem nos golpeou com noutra, não é? Mais ou menos por aí. Então, não é exatamente isso, mas tem alguma correlação, a da serenidade, né? Como você colocaria essas situações para nós, Isaac? Primeiramente, uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, do Conversa Fraterna, esse programa que sempre é uma satisfação e alegria de poder participar e trocar essas ideias, né, sobre o Evangelho de Jesus, a luz do doutrina espírita. É sempre bom estar na companhia do amigo Leônidas, para agradecer sempre o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com carinho, junto aqui do amigo Márcio Eduardo, também dá todo um apoio para o desenvolvimento desse programa. E sobre esse tema, Leônidas, retribuir o mal com o bem, eu acredito que o que você falou é uma das passagens mais emblemáticas nesse sentido, né? Que muitos acham que é uma filosofia cristã, ou seja, que trouxe o Cristo para nos demonstrar fraqueza, né? Da outra face, né? Se alguém lhe fez o mal, agrediu um lado da sua face, dê a outra. Jesus recomenda que dê a outra. Mas um ensinamento central, pelo menos um dos ensinamentos de tantos que Jesus nos proporciona, pelo menos nessa passagem é esse, de que a gente não seja tolo, não seja bobo, né? Não seja inerte, conformista, mas que retribua, devolva o bem ao mal praticado, ao mal recebido. E isso é interessante porque parece um ensinamento de covarde, né? Um ensinamento, pelo menos sem uma análise mais apurada, um ensinamento de fraqueza do ser humano. Como alguém vai me esbofetear num lado da face, eu vou dar a outra face. E é justamente Jesus que no Evangelho segundo o Espiritismo traz essa passagem de Mateus que fala: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Jesus faz um lembrete, ele diz: vocês estão ouvindo o que foi dito. Na tradição oral judaica, no Talmud, existia essa divulgação: amarás o teu próximo e aborrecerás ou odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, e aí nos diz Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, Jesus, conhecedor dessa tradição oral, ele vem romper um ensinamento da tradição oral judaica, né? Na verdade, ele vem complementar, né? Ele traz essa forma de ver o outro como filho do mesmo pai, como irmão. Então, se nós somos irmão, o outro faz parte da gente. Como Gandhi falava muito: eu não posso ferir o outro sem antes me ferir, né? Então, tendo em vista essa lógica, se eu devolver o mal com o mal, eu vou estar me ferindo duas vezes. Eu já estarei sendo ferido com o mal, e devolver o mal, estou ferindo o meu irmão, que por consequência estarei me ferindo. Porque se somos irmãos, filho do mesmo pai, em que o sol nasce para todos e a chuva também, para justos e injustos, então nós seríamos duplamente atingidos. Então Jesus, de maneira incisiva e revolucionária até, ele vem nos mostrar que é possível, é recomendável quebrar a corrente do mal. E se a gente resistir, por isso que antes dessa passagem do dar a outra face, ele fala: não resistais ao mal. E Jung tem uma frase nesse sentido bem interessante, eu até li hoje. Ele fala assim: aquilo que você resiste, persiste.
Aquilo a que você resiste, persiste. E é verdade, se a gente bater de frente com o mal, devolver na mesma moeda, nós estamos dando aso, nós estamos dando oportunidade de o mal continuar fluindo. E quando o bem vem de maneira irresistível, esse sim consegue limitar o mal e fazer com que as coisas possam ser transformadas para melhor, né? Não é algo fácil. Teoricamente parece ser um tema bonito, né? Devolver o bem com o mal com o bem, retribuir, né? a ofensa com o elogio ou com o cuidado ou então a ternura. Não é um tema fácil, né? É um tema que a gente precisa, acima de tudo, buscar colocar em prática em nossas vidas, né? Emmanuel, ele também traz o ensinamento falando que o bem que praticamos em qualquer lugar é nosso advogado em toda parte. Então, o bem faz parte da lei divina, faz parte da lei de Deus, e é uma forma pedagógica de ensinar. Eu li até uma frase essa semana que dizia assim: tome cuidado, porque a sua vida pode ser o único evangelho que as pessoas estão lendo. Então, se sua vida é um bem, um exemplo no bem, de devolver o mal com o bem, de retribuir o mal com o bem, nós estamos sendo o evangelho, porque o evangelho é vida. O evangelho de Jesus é vivo, não é escrito, não é teoria. E esse é o grande desafio, colocar em prática essa máxima, esses ensinamentos profundos do Cristo. Você, fazendo referência a essas máximas, eu lembrei de uma que eu ouvia sempre: violência gera violência, né? É uma coisa. Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Ou, em outras palavras, como nos diz Joana, a vida devolve aquilo que a gente dá a ela, não é? De uma forma mais abrangente. Essa passagem de Jesus, quando ele recomenda que a gente não reaja, não é? Se alguém lhe bate na face direita, que você ofereça a esquerda. Jesus utilizava de muita metáfora e de muita ênfase para poder nos marcar com os seus ensinamentos, senão eles passariam despercebidos, né? Há quem interprete, né, numa linguagem mais atual, esse ensinamento de Jesus assim: você retribuir essa outra face não seria a face do rosto, a face física, mas com a face da compreensão, da benevolência, né? Da tolerância, né? Do não reagir, né? Que eu acho também que é uma coisa assim muito legal. É até interessante isso, Leandro, não querendo interromper, mas já interrompendo, que você falou. E a face é interessante, se a gente for perceber o ato de dar outra face, literalmente falando, a gente muda o ângulo de visão, né? Você está falando da compreensão. É isso que essa passagem também mostra. Quando você recebe uma ofensa, um tapa na face esquerda, quando você vira para dar à direita, você muda o ângulo, então você muda o olhar, entendeu? Você está naquele momento olhando a dor. E quando você vira, você olha o ser humano que feriu, e a gente sabe que quem fere está numa situação mais complicada de quem é ferido. É justamente, ele vira o outro lado, ele vê o outro ângulo da situação, e não apenas um momento instantâneo da dor, mas um momento sublime da compreensão, da tolerância, da aceitação, né? Verdade. Assim, a gente estudando, vendo o Antigo Testamento, depois a evolução até chegar no segundo, não é? No Evangelho, não é? No Novo Testamento, o quanto as coisas evoluíram, não é? Com a mensagem de Jesus, muita compreensão, muito entendimento novo. E
há quem diga que não, sobretudo os judeus, né, aqueles que professam o judaísmo, que Jesus não é uma continuação do Antigo Testamento, mas eu acho que Jesus é um passo adiante, não é? E até, como a doutrina nos esclarece, Jesus é o governador espiritual do planeta e se fez presente desde sempre, nos enviando os seus mensageiros, aqueles que foram denominados de profetas, né? Não só nessa área dos valores morais, éticos, comportamentais, mas também nos outros campos, né? Do desenvolvimento humano, da ciência, das artes, do direito, né? Que é uma coisa maravilhosa, da filosofia e por aí em diante. Então, no nosso entendimento, Jesus sempre coordenando a sua equipe no sentido de nos proporcionar. Então, Jesus dá um outro avanço, né, nesse conhecimento, nessas informações que nós precisamos. Eu queria fazer um breve comentário aqui. A gente quer agradecer a audiência de todos os nossos ouvintes e também aqueles que estão sintonizados com a rádio através do Facebook, né? E que vocês também podem participar pelos meios que vocês já conhecem, com perguntas, com esclarecimentos, com dúvidas, com sugestões. Para nós aqui isso é muito importante. Então é isso, eu acho que a gente tem evoluído nesse conhecimento, não é? E a doutrina dos espíritos, no meu entendimento, parece que dá um salto também, em sendo a doutrina consoladora, prometida por Jesus no Evangelho, né? Assim que nós entendemos, ela vem, digamos assim, aclarar as coisas, traduzi-las, vem nos permitir uma compreensão maior acerca do Evangelho e até dos antigos, das profecias antigas, dos livros que não é? As ideias que eu acho que nós já avançamos, não é, Isaac? Em relação a essas nossas necessidades. Você veja no caso dos 10 mandamentos. A gente observa ali que ainda hoje eles não são vividos por nós, né? Sobretudo o amor a Deus, né? A gente ainda não pratica com tanta intensidade. Mas Jesus os reduziu a um só: a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é? Então aquelas 10 questões que foram na época desdobradas, não é, para o melhor conhecimento nosso que estávamos reencarnados, né? Aqueles que se encontravam reencarnados naquelas circunstâncias. A gente não poderia compreender outra linguagem, né? Tinha que ser uma coisa mais singela, mais clara, né? E eu fico pensando, se o Espírito que anunciou os 10 mandamentos para Moisés, porque ele fez dos 10 mandamentos, 7 são de proibição, não é? Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falsos testemunhos, etc. Eu tenho a impressão, fazendo uma reflexão superficial, que isso aí deveriam ser, que ainda hoje acontece muito, tudo isso, né? Mas que naquela época isso deveria ser muito mais intenso, a ponto de requerer
de fazer com que alguém colocasse aquilo como os mandamentos, não é, divinos. O que é que você acha dessa reflexão? Isso você falou muito interessante, Leão, primeiramente do Antigo Testamento. Sim. Porque existe uma compreensão de que o Antigo Testamento mostra uma face de temor a Deus, né? De medo, de proibição, né? Do não matarás, não adulterarás, né? Não cobiçará a mulher do próximo. E, na verdade, se você olhar a fundo o Antigo Testamento, existem diversas passagens sobre o amor. E é lá que começa, sim, o amor, né? Jesus vem dar essa face ainda mais firme, né, do amor. O amor que supera todas as situações. O amor aos inimigos, o amar aos amigos, o amor em todas as suas faces. Mas o Antigo Testamento já traz muito sobre o amor, até porque o amar a Deus sobre todas as coisas está lá, salvo engano, em Deuteronômio. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa proibição, eu concordo com você quando você fala que realmente era a forma de pedagogia, né, para as pessoas daquela época, que é tão forte que ainda serve um pouco para a gente hoje, né? Essa divisão, que no judaísmo eles até dividem em duas tábuas. A primeira, que tem os mandamentos do homem para com Deus, e a segunda tábua do homem para com os seus semelhantes, né? As obrigações para com seus semelhantes: não cobiçar a mulher do próximo, não furtar, não adulterar, né? E a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, não proferir o nome de Deus em vão, e uma série de obrigações, mandamentos relacionados a Deus, a nossa relação com Deus. E tudo implica nessa relação com Deus, porque a partir dessa relação, do que nós entendemos por Deus, é que a gente vai ter em relação ao próximo, né? Acaba que se mistura, se confunde. Aquela passagem clássica que fala que nós não conseguimos dizer que amamos a Deus e não amar o próximo. Porque como é que a gente não consegue amar o próximo que a gente vê, fazer o bem, aquela pessoa que a gente vê e pode tocar, e vai conseguir fazer a Deus que nós não conseguimos enxergar? Então é importante esse relacionamento. E Jesus, ele vem mostrar essa face, né, do amor. Esse amor que supera, inclusive, as adversidades, os ataques, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos isso falado de uma forma até interessante pela espiritualidade, quando fala que amar os inimigos não é ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança, é perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram, né? Em relação ao sentido da palavra amor, nesse caso, Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Então não se pode, enfim, ter a mesma satisfação a encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Ele mostra esse amor, não é um amor também desvarado, desfiliado da razão, desvencilhado da razão, mas um amor também consciente, né, de que somos irmãos, né, de que Deus é o Pai de todos, mas que nós podemos enxergar no outro essa irmandade, essa fraternidade. Até porque, se a gente for analisar, uma das criações de Deus, a criação de Deus, que é mais dependente do outro, é o ser humano. Um ser humano bebê, se não tiver o cuidado dos pais, ou de quem faça as vezes dos pais, não consegue desenvolver, muito provavelmente vai morrer por inanição ou qualquer outra forma de doença. Diferente do animal, que mesmo sem os pais consegue instintivamente sobreviver, e outras criaturas, outros seres da natureza vegetal, mineral.
Então o ser humano é dependente essa consciência de interdependência é que precisa para a gente compreender os mandamentos, né? E como essas revelações elas vêm se somando, né? Jesus vem com esse amor incondicional, sem limites. Mas antes já havia esse amor de Deus, mas o amor na proibição, né? Que a gente vivia amar, mas era proibido de fazer uma série de coisas. Era mais um temor a Deus, necessariamente, do que o amor. Mas existia presente também, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então o amor sempre vem presente no Antigo Testamento. E no Novo, Jesus vem dizer, olha, é incondicional. É o amor sem limites, né? Não tem esse limite não, de que você só ama quem lhe ama. Aquele que lhe prejudica, você tem que compreender e amar. Aí o Evangelho já vem trazer essa lente, dizendo que amar não é a mesma coisa. Eu me deparei com o inimigo, a pessoa que nos quer mal, que a gente sabe que quer mal, que fez o mal, e a gente tem aquela mesma alegria de... Não vamos ser hipócritas, né? Mas é o seguinte, eu tenho o seguinte ponto de vista, Isaac, em relação a isso. Eu acho que o autor da mensagem, ele ameniza um pouco a nossa situação, né? Trazendo para a nossa realidade essa situação. Porque aqueles que já atingiram outros patamares evolutivos já amam o inimigo sem reserva, né? Igualmente, um espírito já ex de Jesus, um espírito crístico, do qual nós estamos ainda muito distante em termos de evolução, já ama indistintamente, né? Enquanto nós ainda fazemos esse tipo de ressalva. Eu não posso amá-lo integralmente porque ainda guardo alguma coisa em mim, no sentido de reserva, de cautela, não é? Isso é interessante. Mas, na verdade, aqui no texto da espiritualidade para a nossa época ainda voltada, né? Porque a dificuldade da gente amar aqueles mais próximos da gente já é grande, vai se irrita numa situação, acaba envolvendo uma intriga, uma situação difícil. Aqueles que nos ofertam os corações, aí ele traz aquele que lhe prejudica, aquele que lhe persegue, aquele que lhe odeia, aquele que lhe faz mal. Não tem como você, nesse momento da nossa compreensão, em regra, tem as exceções, né? Tem pessoas que, como Gandhi ou outras personalidades grandes, magnânimas, grandes almas, né? Por isso que ela é chamada de Mahatma, Madre Teresa de Calcutá, e tantas outras aí, tantos anônimos, né, que a gente nem escuta falar, que conseguem abstrair. Gandhi falava que nem se ofendia, não precisava perdoar porque ele não se ofendia. Então, se você não se ofende, você consegue ver aquele que lhe faz mal da mesma forma, com naturalidade, né? Próximo da forma como aquele que lhe quer bem. Ainda é difícil nos tempos de hoje a gente assim, aceitar dessa forma, por causa justamente da questão da confiança, né? Como confiar aquela pessoa que quer lhe prejudicar, que quer fazer mal, como você tratar da mesma forma do que aquela que fazer bem, do que aquela que lhe faz bem. Essa é a dificuldade nesse momento, com a mensagem ela é trazida, ela é transcrita para na verdade há mais de 150 anos, né? Atrás, né? Para os doentes, exato, né? Somos todos nós. Mas um espírito que não precisa nem, eu acredito, chegar a um nível crístico, que já pode sim ter essa possibilidade de conseguir amar mesmo aquelas pessoas que fazem mal incondicionalmente, né? Não necessariamente só aquelas que fazem o bem, ou aquelas que não fazem nada contra a gente, que não vai nem vem, ou aquelas que até prejudicam, aquelas que vêm a prejudicar, né? Porque Jesus vem trazer o amar aos vossos inimigos justamente porque é uma grande dificuldade, né? Amar aquele que lhe faz mal, aquele que lhe ofende, seja em qualquer circunstância, principalmente aqueles que são da nossa convivência, da nossa intimidade, que muitas vezes têm o poder de nos ferir mais do que quem
não é da nossa convivência, né? Porque não conhece o nosso calcanhar de Aquiles, nossos pontos frágeis, né? Nossos desvios morais. Mas eu acho que isso aí é decorrente da nossa expectativa de receber amor e compreensão, não seria isso? Exato. Além de associar esse outro aspecto, de conhecer as nossas fragilidades emocionais, psicológicas, não é? E é uma grande causa de sofrimento isso, porque é justamente a espera desse retorno, de fazer o bem pela recompensa, pelo lugar no céu, por uma circunstância futura benfazeja, que a gente acaba se equivocando na realização do bem, né? A gente não faz o bem pelo bem, né? Que eu acho que o grande mérito, a grande meritocracia está fazer o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, né? Nenhuma situação, nenhum reconhecimento. Tem até uma questão interessante no Livro dos Espíritos, Leandro, que é 937, que ela fala que a ingratidão é uma prova para a nossa persistência em fazer o bem. Acho interessante. A ingratidão é uma prova para a nossa persistência em fazer o bem. Porque muitas vezes a gente quer o reconhecimento, a gente quer as palmas, quer o obrigado. E o bem deve ser encarado como uma lei de vida. E como é sábio essa colocação aí dessa questão, né? Como a gente aprende com essas dificuldades, né? Quando a gente se depara com alguém que não nos trata da forma que não corresponde à nossa expectativa, não é? Muitas vezes nos machuca, nos desilude. E como é importante isso para o exercício da nossa evolução nesse sentido, né? De estar alerta e superar isso e compreender de outra forma. Isso é muito bom. Não é à toa que o nosso crescimento, a nossa evolução, ela se dá na nossa convivência com seres que estão além de nós, né? No sentido de evolução espiritual, com seres que estão mais ou menos equivalentes a gente, e com aqueles outros que ainda estão um pouquinho retardados, estão um pouquinho atrás ainda, porque com tudo isso a gente vai impulsionando e vai aprendendo e dando oportunidade ao outro também de aprender, e vamos caminhando junto, não é? Porque tanto o outro é para nós um instrumento, quando ele nos fere, deixa a nossa sensibilidade magoada, quanto nós também fazemos a mesma coisa, às vezes inconscientemente, ou às vezes até voluntariamente, não é? E com isso nós estamos aprendendo, não é, Isaac? E é o que Deus faz com a gente, né? O tanto que a gente erra, o tanto que a gente falha, e Ele só, todo momento, por mais que a gente não entenda, está buscando e está fazendo o bem para a gente, né? Por isso que fala na misericórdia divina, né? Ser misericordioso, Jesus recomenda, como misericordioso é o nosso Pai Celestial, que é todo o tempo está fazendo o bem, e a gente está ali errando, tropeçando, mas está ali pronto, com a sua pedagogia, de uma sabedoria, de bondade infinita, para trazer a gente de novo para o fluxo da vida, para a caminhada em frente, como o Chico dizia. O que vale é seguir em frente. Pode ser rastejando como um verme, mas sempre em frente. Mas caminhando, né? Para frente, para diante, né? Eu acho isso maravilhoso. A gente está sempre falando no bem, sempre agindo nesse sentido, porque primeiro que a gente aprende com isso. Quando nós agimos assim, nós nos tornamos mais vigilantes, mais atentos, não é? Estamos sempre relembrando das nossas necessidades de atenção nas nossas falas, nas nossas colocações, nas nossas reações ante os fatos que a vida nos coloca.
E depois a gente está também plantando isso no outro, não é? Está estimulando o outro também nesse caminho, que por sua vez retorna para nós de alguma forma, né? Em forma de compreensão, em forma de simpatia, não é? De uma energia positiva. É muito importante isso, a gente está sempre ligado no bem, fazendo, falando, pensando, enfim, qualquer que seja a circunstância. E Jesus nos deu exemplos assim, inumeráveis, né? Nas mais diversas situações da vida, né? De promover o outro, de compreender, de estimular a crescer, e de dispensar, não é, a nossa fragilidade, a nossa ante as circunstâncias que a vida colocava todos aqueles que estavam em sua volta, não é? É tanto que ele, nos momentos mais difíceis, porque você perdoar, compreender no momento de serenidade, de tranquilidade sua, de paz, né? Isso é uma coisa, você parado, refletindo, e outra é você agir dessa forma no momento em que você está sendo posto à prova. Então são circunstâncias diferentes. E Jesus se mantinha, em qualquer circunstância, o equilíbrio, né? Não perdia a paciência, a compreensão da nossa pequenez em termos de evolução, né? Quando aqueles que naqueles momentos mais difíceis, no caso de Judas, por exemplo, Jesus não o condenou, não é? Nos contam os benfeitores espirituais que Jesus, logo após o seu desprendimento físico, Jesus desceu nas faixas vibratórias mais densas para socorrer a Judas, não é? No caso de Pedro, que o negou inúmeras vezes, Jesus 3 vezes, né? Jesus também o compreendeu e sabia que ia acontecer aquilo, e contou com as virtudes que Pedro já tinha para continuar com a disseminação da sua mensagem de amor. É muito os olhos, né? Como diz Jesus, são a lâmpada da alma. Jesus conseguia ver o lado que ninguém via daquelas pessoas, né? De Pedro, que o negou, de Paulo, que perseguiu o próprio Cristo, de Maria Madalena, conhecida como a pecadora, né? Aquela que estava sob um declínio moral. E ele conseguia ver esse lado, né? Ele conseguia ver a outra face, né? Não só dar a outra face, mas ver a outra face, a face de luz que todos nós temos, né? Acaba que a gente costuma até rotular a pessoa, generalizar por determinada função que ela exerce, partido, religião, cor, opção sexual, e acaba criando um preconceito e deixa de ver, como a gente preconceitua, deixa de ver o lado do conceito verdadeiro daquela pessoa, da essência do ser humano, porque a gente já vai armado. E a ideia é justamente, a mensagem de Jesus não é armai-vos, é amai-vos, né? É amai-vos, como até ouvi esses dias uma palestra lá na Mansão do Caminho, em Salvador. A palestrante fez essa colocação: nós estamos nos armando, nós ficamos sempre na defensiva, mas o objetivo é amai-vos. E aí Jesus não se armava, ele amava. Na defensiva, né? Quando a gente não vai para o ataque. Para o ataque, que hoje esse discurso de ódio, infelizmente, né, de ataque, de ofensa, tem gerado
uma corrente do mal, né, de maus pensamentos, maledicência, né, ações também infelizes, né, que acaba a gente dando corda, como se diz, aquela coisa, né? E é interessante porque nessa mensagem de Jesus, eu lembro até uma situação da minha infância. Eu estava pensando nisso antes de vir para cá. Quando eu e meu irmão brigava, meu pai não queria saber quem começou, porque não importava quem começou a fazer o mal, porque se eu seguir, eu dei continuidade ao mal. É uma coisa que o nosso pai fazia, eu não quero saber quem começou. E colocava os dois de castigo. Porque, se a gente for entender, está imbuída da mensagem cristã, né? Jesus não importa, né? Se não importa quem começou, se alguém fez o mal. O que é prejudicial é continuar no mal, né? Porque no momento que a gente responde com o bem, o mal bloqueia, né? O mal se desfaz, né? Se não se desfaz de pronto, mas deixa uma semente plantada para, com o passar do tempo, ele se desenvolver, o bem no lugar do mal. É interessante que o bem, ele não afasta o mal, ele acolhe o mal. É diferente, né? O mal sim quer afastar o bem, mas o bem, em contrapartida, ele quer acolher o mal, né? A luz, ela aparece acolhendo a escuridão e ela vai aparecendo e não destruindo, né? É interessante essa analogia, né? Essa simbologia, né? Muito bom. Tem um ditado popular que diz: só brigam dois quando os dois querem, né? Aí o seu pai compreendia assim, né? Exatamente. Mas a gente vai entender isso, que colocava os dois, porque houve a briga justamente por isso, porque o outro também teve uma atitude equivocada, né? Porque se assim não fosse, quando um não quer, dois não brigam, né? Esse ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, é uma forma, né, que a gente está trazendo aqui para a nossa vista, a nossa lente do Pai terreno. Imagine Deus, como Deus é, né? Então, numa dimensão maior de bondade infinita, né, de misericórdia e de justiça, sobretudo, analisando a situação da vida. Se ele vê uma situação dos filhos se digladiando, né, num discurso de ódio, num discurso de morte, ou até chegando à agressão, a vias de fato, e à morte física também, né? O quanto nós somos ainda tão ingênuos, não é tão grosseiro, não compreendemos ainda o que, não percebemos ainda o que é bom para nós, e o quanto o nosso desequilíbrio nos proporciona de infelicidade, né? De sofrimento, de dor. Ainda é uma condição muito primária, muito básica a nossa, não é? A dificuldade, né, de concretizar o bem. A gente sabe até teoricamente o que é certo, mas amanhã, semana que vem, eu começo a dieta que eu estou precisando, a sair do sedentarismo, fazer aquela ação, aquele projeto que eu já tenho guardado, mas só que é como Paulo fala na carta aos Romanos: o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero, eu tenho vontade, e não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, né? Essa frase eu sempre reflito sobre ela, porque demonstra já um passo importante: você saber o que você quer e saber o que é o bem, você ter a consciência que você não consegue realizar. Porque tem muitos que nem sequer pensam pela cabeça em fazer o bem. Quando você pensa e deseja, tem vontade, muitas vezes você não vai conseguir, como Paulo diz aqui: eu quero o bem, mas o bem que eu quero eu não faço. Faço justamente o oposto, o mal que eu não quero. Ante a dificuldade de se concretizar essa ideia que a gente tem do bem, né? Da importância e da relevância do bem. Mas já é um passo importantíssimo saber querer o bem, mesmo que não consigamos. Porque uma hora, como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina em querer o bem, uma hora vai fazer esse bem brotar em cada área de nossas vidas, né? Porque às vezes a gente é bom como pai, mas é um mau profissional, né? É bom como filho, mas é um mau esposo, né? Então, em cada área de nossas vidas,
buscar disciplinar e concretizar esse bem, né? E, em primeiro lugar, eu acho que já é um grande passo a gente saber que estamos querendo o bem, né? Porque, como eu disse, muitos nem sabem, nem quer o bem. Como é que você vai fazer o bem sem querer? Quem quer, como Paulo está dizendo, já é difícil concretizar. A gente querendo o bem faz o mal. Quantas vezes a gente quer? Eu vou começar a fazer o bem aqui, acaba fazendo tudo errado, né? E volta. É porque essas tendências ainda se encontram muito vivas dentro de nós, né? Da tendência para o mal, para o prazer imediato, a necessidade de atender o nosso ego, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então isso está muito forte dentro de nós ainda, isso grita com muita força. Então é necessário mesmo uma permanente vigilância. Às vezes a gente até atribui, não, isso é influência de espíritos malévolos, não deixa de existir, mas tem a nossa parcela lá que é muito grande também. E ainda assim, quando há uma influência externa, que é de desencarnados ou de encarnados, quando a gente cede, a gente tem uma parcela de responsabilidade, né? Como compreendia o seu pai, né? Não importa quem começou, o outro que cedeu entrou em sintonia, entrou naquela vibração. Exato. É muito bom, muito boa essa reflexão, porque ela é como se ela balizasse assim o nosso caminho, né? Desse luzes para a gente tomar rumos, tomar decisões, estar atento, estar vigilante. Não era à toa que Jesus nos recomendava tanto a oração e a vigilância, né? Jesus conhecia profundamente a nós todos, a nossas necessidades, as nossas fragilidades, né? Nossos pontos frágeis e como resolvê-los. Então, por isso que Jesus colocava com tanto saber tudo isso para nós, e de uma forma tão amorosa, não é? Tão paciente, e continua nos aguardando ainda, que a gente se disponha a trilhar esses caminhos, não é, Isaac? É verdade, verdade. Nós temos aqui, Isaac, que a gente pode ir intercalando, indo conversando e ao mesmo tempo respondendo alguns questionamentos, algumas afirmações aqui dos nossos ouvintes. A gente tem aqui Luísa Vilela Rodrigues. Nosso boa noite para você, Luísa. Ela aqui não identifica a cidade onde ela mora, mas ela diz assim: olha, muito obrigado por este momento. Como é bom ouvir e poder mudar os pensamentos. E é isso mesmo, Luísa, aquilo que nós estávamos comentando, a gente fazer, pensar e falar no bem é sempre muito bom, não é? Porque nos ajuda a estarmos atentos e ajuda também a quem está ao nosso lado, né? À nossa volta, quem está na nossa escuta. Não é isso, Isaac? É isso mesmo, é algo contagiante, né? A bondade. Jesus já falava isso, Gandhi e tantos outros benfeitores espirituais que trazem esclarecimento, né? Quanta bondade a gente recebe, né? E muitas vezes nesse mundo sensacionalista, né? Onde as redes sociais elas demonstram e mostram muito a realidade maléfica do mundo, a gente acaba esquecendo, cadê o bem, né? E aí a gente vai recordar da questão 932 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons, né? Por que os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E a resposta é a seguinte: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, ou seja, os bons, assumirão a predominância, né? Fala que o mal geralmente vem com força, com violência,
com audácia, né, intrigante, envolvente. E o bem ali, quando você faz, é tímido ali, confundindo as coisas. Divulgação, né? Não procura divulgação porque preocupado com aquela questão da ostentação, esquecendo do sentimento em si, né? O bem ele é muito pouco divulgado, né? Mas assim, eu acho que aos poucos isso está sendo modificado. E aqui até na mensagem não é dividindo em bom e maus, em bons e maus, mas falando em maus como aqueles que ainda cometem mais atitudes prejudiciais do que boas, e bons como aqueles que já estão praticando mais o bem do que o mal, porque pode parecer na questão que está dividindo o mundo entre bom e mal, não é isso, é aqueles que ainda prevalecem, cometendo ainda vários crimes, né, cometendo atos realmente graves para a sociedade e para si mesmo, né? E ainda não despertaram para essa necessidade. Agora, por outro lado, Jesus nos recomenda isso, né? Não dai com a mão direita sem que a esquerda saiba, né? Fazer o bem sem ostentação, Então, acho que isso é uma coisa mesmo própria às vezes eu fico pensando em relação a essas dificuldades todas que a gente tem vivido de relacionamento, a nível mesmo de comunidade, de país mesmo, e eu fico pensando que postura deve ser a nossa, não é? Que aqueles que já têm um pouquinho de compreensão da mensagem do Evangelho, eu acho o seguinte, trazendo o problema para mim, eu acho que cada um de nós tem uma missão. Eu não sou político, não tenho liderança, não faço o uso da palavra assim com fluência, com facilidade. Então, eu acho que o meu lugar não é estar à frente desses movimentos no sentido de apaziguar, de conter os ânimos, eu não me vejo assim. Eu acho que no momento a minha atribuição é outra, é contribuir com o mínimo em termos de comportamento mesmo, né? Eu não sei como você enxerga isso daí. É porque a gente costuma pensar fazer coisas grandes, né? E a gente esquece de fazer o mínimo, né? O mínimo com a gente, a ideia que Francisco de Assis falava antes de desencarnar aos seus irmãos franciscanos, né? Saiam aí divulgando o Evangelho por onde vocês forem, mas se for preciso, utilize palavras. Então, essa questão do comportamento em si, imagine se cada um se comprometesse a esse mínimo aparente, que não é mínimo, mas de se comportar com atitudes bondosas, caridosas, né, respeitosas e cordiais consigo e com o outro, imagine como seria o mundo, né? Disso, só cada um fazendo a sua parte, né? Então, não precisaria nem, né? E a coletividade é feita de indivíduos, né? Dessas células, né? Então, se a gente dá essa contribuição, essa participação, eu acho que a gente é o grande desafio, a reforma, a chamada reforma íntima, né? O desenvolvimento interior, né? Esse despertar realmente. A crítica azeda. Às vezes a gente faz críticas e não tem a solução. Às vezes a crítica tem mais um propósito de benefício pessoal, né? E de prejudicar o outro, que é muito comum isso. Então eu acho que é por aí. E a gente lembra também o seguinte, que Deus ele trabalha silenciosamente, não é? Deus não dá berros, não grita. Ele vai trabalhando silenciosamente, utilizando os recursos de que ele dispõe através das suas leis, para que as coisas vão se ajustando, Isso, no entanto, não nos desobriga dos nossos deveres, né? Da nossa participação, no sentido de contribuir com o bem, com o bom exemplo. Muito obrigado, Luísa. Tem uma outra
um outro comentário aqui que é de Clarice Clara. Interessante o seu nome, viu, Clarice? Nosso boa noite. Ela diz o seguinte: eu fui ferida, mas a minha raiva passou. E muito engraçado é que cumprimentar uma pessoa que nos julga, a gente tem que olhar bem no olho. No mesmo momento quebra toda a força do mal. Interessante o comentário da Clarice, não é? É muito bom. É um ato de coragem e de propósito de busca da harmonia, né? Você olhar no outro com serenidade, né? De compreensão. E assim, é muito importante o que a Clarissa trouxe, a gente agradece, né, a pergunta, mas na verdade a afirmação dela, né, ela traz uma forma de como ela conduziu, né, uma experiência que ela teve e que ela soube conduzir muito bem. Eu lembro dessa citação da Clarice, eu lembro de uma situação em que, na verdade, é uma frase que fala que quando você deixa se contagiar pelo estado de humor daquela pessoa, se a pessoa está mal-humorada e você consegue entrar naquela vibração, naquela sintonia, é como se aquela pessoa pudesse controlar a sua vontade, o seu querer, como se a gente, na nossa invigilância, deixasse levar pelo estado e humor do outro. Eu acordei feliz, me topei com o primeiro mal-humorado do meu trabalho, fiquei mal-humorado também, virei a cara, né? E aí eu acredito que o que a Clarice falou é o que é interessante, você conseguir suportar, passar, compreender, ir além e conseguir olhar no olho, né? E mesmo com esse juízo crítico de julgamento, mas conseguir seguir, né? Porque Jung também dizia isso, que eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolhi ser. Então a gente tem a escolha de continuar alegre, mesmo que passe a conviver ou passe à frente ou em contato com pessoas que estão irritadas, que estão num dia ruim, que estão mal-humoradas, agressivas, ofensivas, né? Então, eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolhi ser, né? Então, não deixar o que acontece, é até meio budista essa frase de Jung, né? Você conseguir manter a paz diante dos acontecimentos, que nós somos maiores que os acontecimentos, nós somos nossas escolhas. Como eu escolho encarar o dia, como eu escolho encarar a vida, com qual olhar, né? Com qual lente. A gente não permitir que o outro se assenhore, que o outro domine as nossas emoções, né? Se a gente permite isso, a gente vai entrar numa sintonia de desequilíbrio, então é preciso dar outra face, né? Dar outra face, né? Temos muito obrigado, Clarice, pela sua participação. Tem também aqui uma pergunta de Arlete, ela solicita uma orientação. Ela colocou o nome, anunciou o nome dela e a cidade. Ela diz o seguinte: tem um filho, boa tarde, viu? Boa noite, Arlete. E ela diz: tem um filho que usa de agressão comigo. É dependente químico das drogas, do amor e carinho, e recebo ódio e agressões. O que fazer? Não suporto mais sofrer tanto. A Arlete, né? Arlete. A gente se solidariza, Arlete, com essa situação. E eu digo, minha irmã, que você não está sozinha nessa situação. O problema da dependência química, hoje mesmo numa situação do trabalho, eu me deparei com um filho que chegou a tocar fogo na própria casa. A sorte é que a mãe não estava, os pais não estavam em casa e ninguém foi ferido, não foi atingido pelas chamas, mas os bens materiais foram todos danificados na casa. E nós conseguimos, nesse caso, judicialmente, uma internação, nesse caso compulsória, para o filho que tinha esse problema. Chega um ponto que o pai não dá mais conta e ele tem que procurar ajuda. E tem muitas possibilidades
e situações, instituições que oferecem esse auxílio, né? Se há uma possibilidade voluntariamente, é mais fácil. Se o filho quiser voluntariamente, reconhece a dependência química e quer se internar, é possível essa internação pelos programas governamentais, seja do governo do estado, do município. E se não for possível esse comportamento voluntário por parte do filho, nós podemos também acionar a justiça para chamada internação compulsória. Em último caso, se não tiver mais o que fazer, a possibilidade dessa internação, como se diz, a pulso do filho, para que não ocorra um mal maior em casa, né, Leandro? Para que não ocorra uma morte, uma tentativa, um atentado contra a vida de alguém, né? Mas, acima de tudo, no campo espiritual, a gente tem que manter a fé, tratar com ternura, tentar realmente entender essas agressões e principalmente ajudar. Como é que eu posso ajudar o meu filho? Qual a via? Tratamento terapêutico ele precisa se internar numa clínica de reabilitação, o médico vai dizer que sim. Se sim, interná-lo. Se ele quer, ótimo, não precisa nem entrar na justiça. Se ele não quer, entra na justiça e vai mesmo assim sem ele querer, a depender do nível de dependência química, que não respeita mais nem os pais, que agride os pais, os familiares, pessoas tão caras, né, tão estimadas. Então, é buscar meios de ajudar. Tem o caminho terapêutico, a fé ajuda muito. Se tem alguma religião, que leve para a igreja, seja evangélica ou católica, leve para o centro espírita, né, para que ele possa tentar se conectar nessa vibração de busca pelo bem, por mais que ele não consiga sair dessa situação que faz mal para ele e para a própria família, a busca, o esforço, na verdade, é o que Deus olha, né? Ele não está preocupado em quantas vezes nós caímos, ele não analisa as quedas, mas sim o esforço que a gente faz para domar nossos vícios, nossas más inclinações. Então, tanto essa via terapêutica, né, que é possível, né, do internamento, do acompanhamento ambulatorial, seja administrativamente ou no campo judicial, como também a questão de realmente trazer, dar o exemplo em casa, fazer um evangelho no lar com o filho. Vamos aqui, meu filho, ler uma passagem bíblica aqui, ao acaso, ou escolher previamente, fazer uma oração, Pai Nosso, Ave Maria, uma prece, e buscar ajudar, buscar auxiliar, buscar devolver esse mal com o bem, né? Mas sem se prejudicar a ponto de ocorrer algo mais grave na família. Muito bem, muito obrigado, Isaac. Então, nossa querida Arlete, é uma situação complexa, não é? Não é fácil. Essa solução não é tão simples. Agora, você pode dispor da oração, não é, como uma fonte de recurso, não é, de equilíbrio. É importante que você esteja em equilíbrio, não é, com a força, com a determinação para superar esse quadro e poder auxiliá-lo. Então, é como nós... Oração de mãe tem poder, né? Pois é, a oração muito. De mãe o amor de mãe é imenso, não é? É verdade, é um poder imenso. E continue dando amor e carinho, né? Isso, buscando as alternativas, né? Buscando as soluções. E é importantíssimo que ele queira, né? O seu convencimento, utilize da sua capacidade de persuasão. Deus lhe abençoe, minha irmã, nessa tarefa que é ingente, não é, que requer muita dedicação, muito amor. E se ela quiser, Leandro, até acrescento, depois deixar o contato, a gente pode até dar outras orientações para saber realmente a que ponto está o problema e ajudar diante das possibilidades, né? Isso. Seja ajudando a encontrar uma unidade de acolhimento ou de tratamento, né? Já que a dependência é necessário o tratamento, né? É que ela não é daqui de Maceió, é de outra cidade, de Caruaru. De Caruaru. Aqui a gente teria como orientá-la melhor, né? Mas Caruaru é uma cidade grande, ela com certeza vai encontrar lá instituições para ajudar ela, seja nesse campo do acolhimento, né, institucional, voluntariamente, como judicialmente, né,
se ela não tem condição de contratar advogado, procurar a Defensoria Pública de Caruaru, com certeza eles vão dar assistência. A depender do nível, do caso, né? do nível, caso, da idade, não é? Isso mesmo. Temos também a participação de uma ouvinte nossa, por nome de Divina Maria Neto Vicente. Um nome ótimo, não é? Divina Maria, veja só, reúne muita coisa boa. Nossa boa noite para você, Maria. A Maria, ela coloca o seguinte, está dito assim: porém, às vezes tenho feito o possível para ter, eu não sei se isso aqui é continuação de um outro trecho, mas ela diz assim: porém, às vezes, você quer verificar se anterior a isso tem alguma coisa, porém, às vezes tenho feito o possível para ter um bom relacionamento com meu irmão, mas não tenho conseguido. Ele coloca os bens materiais à frente de tudo. E ela encerra aqui com uma frase que não está muito clara para mim. E ela diz que isso a aflige muito. A relação com o irmão, com né? o irmão, por esse olhar dele, material das coisas, né? Eu vejo isso muito, né, nesses processos na área judicial de inventário, né? Quando os pais morrem, a gente percebe que muitas vezes os irmãos vivos morrem uns para os outros por muitas questões de disputa de bens, né? Bens materiais, seja móveis ou imóveis, e é uma disputa que acaba matando a família aos poucos, né? Quer dizer, tudo aquilo que o pai construiu, os pais construíram, e questões de herança acaba dificultando, afastando a convivência de irmãos. Isso acontece, infelizmente, muito, né? Eu tenho observado isso, essas disputas, né, por bens. Mas é divina, né? Divina Maria, Divina né? Maria. O que a gente vem falando aqui é justamente, se você já não tem esse olhar tão material, que possa compreender, né, as vicissitudes, né, do seu irmão, olhar com outro ângulo, o que é que ele tem de bom, né? O que é que eu posso pontuar aqui, o que é que meu irmão tem de bom, o quanto ele já me ajudou e foi um bom irmão para mim, né? Olhar os pontos positivos do ser humano, né? Os pontos de luz, os pontos dele que já me ajudaram muito, já ajudaram meus familiares, e que eu tenho certeza que todos nós temos, né? E seu irmão também tem, e focar nesses pontos para buscar força para uma boa convivência, né? Pedir a Deus sempre, iluminando nossas decisões, nossas escolhas, mas que a oração faz parte desse processo, mas acima de tudo a compreensão,